profano. Quero fazer um convite a você. Deixe tudo o que você acha que sabe de lado. Esqueça sua religião, seus dogmas e crenças. Pelo menos por hoje. Porque agora você está em meus domínios. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. A minha jornada acabou por me levar até uma dessas cidades turísticas do litoral norte. Uma cidade sem nada de interessante aos meus olhos, embora profanos adorassem caminhar perdidos pelas ruas velhas enquanto vislumbravam edificações empoeiradas. De qualquer forma, eu resolvi vagar um pouco por aquele lugar. Vagueei até entrar em uma estreita rua completamente deserta, exceto por um profano que vinha diretamente em minha direção. Ele caminhava com uma postura firme e decidida, e um olhar atento e arrogante. Provavelmente um desses céticos que negaria a minha existência mesmo que eu aparecesse de repente em sua frente, com meus cães das sombras. Em certo momento, o profano recolheu algo do chão com um sorriso de escárnio. Ele fez como se fosse jogar, seja lá o que havia recolhido, de volta ao chão, mas, ao invés disso, continuou caminhando, enquadrando o objeto em sua mão com certa curiosidade. E foi só quando o profano passou por mim que eu pude ver o objeto em sua mão. Era parecido com o meu boneco de palha. Uma busca rápida pelos meus bolsos revelou que não apenas parecia com o meu boneco, como era ele. Pelo visto, eu não teria escolhas a não ser seguir aquele profano. O profano caminhou um pouco mais até chegar ao seu carro e então partiu em uma jornada mais longa para fora da cidade, até chegar a uma cidade pequena e isolada, com casas de barro e ruas de paralelepípedos. Era uma cidade pequena, pobre, exceto talvez por uma casa no centro, onde se costuma erguer igrejas ao invés de casas. Essa casa em particular, pois possuía 2 andares. Era cimentada e bem acabada, com suas paredes brancas perfeitamente limpas e suas portas e janelas azuis. E era grande o bastante para ocupar sozinha um quarteirão inteiro. Era de fato uma mansão no meio de uma favela, e eu só pude imaginar o tipo de história que aquelas paredes encerravam. O profano então estacionou seu carro na frente da mansão, onde outro profano o aguardava, demonstrando certa ansiedade. Os dois conversaram por algum tempo, mais uma discussão calorosa do que um diálogo comum, até que ambos resolveram entrar na mansão. A primeira sala já era bastante espaçosa, com mobílias caras e adornos ainda mais caros, incluindo uma lareira na parede oposta à entrada. Mas o que realmente chamava a atenção eram as dezenas de faces desenhadas em alto relevo nas paredes, e era exatamente sobre elas que os dois profanos pareciam conversar, agora aos sussurros. Contudo, enquanto os dois sussurravam e apontavam para os rostos na parede, esses rostos começaram a dançar. Eles desapareciam, deixando as paredes como se nada de estranho nunca tivesse acontecido ali, e reapareciam em outros locais. Apenas estavam se movendo através da parede. Ao presenciar a dança, o profano local entrou em desespero e, contra todos os protestos daquele que carregava o meu boneco, tentou sair da mansão. Tentou. Antes dele chegar até a porta, um rosto apareceu na parede próxima a ela, e quando o profano se aproximou, 2 braços saíram da parede, de dentro da área onde o rosto estava desenhado, agarrando o profano. Os braços pareciam humanos,
Porém, o tanto que eles conseguiram se alongar desde a parede até alcançar o profano não era nada normal. O profano então tentou inutilmente se livrar dos braços que os seguravam. Eles pareciam bastante fortes, apesar de serem finos, quase esqueléticos, e conseguiram segurar sua vítima e puxá-la em direção à parede sem dificuldades, por mais que o profano se debatesse vigorosamente. Contra todos os gritos e súplicas por ajuda, tudo que o outro profano, aquele com o meu boneco, pôde fazer foi assistir os braços puxarem sua vítima até esmagarem ela contra a parede. O corpo caiu no chão em 2 pedaços, cortado pela pressão exercida pelos braços fantasmagóricos, e um novo rosto se formou na parede, próximo àquele que o puxara. Um rosto bastante parecido com o do homem que acabara de morrer. Depois do choque, o profano correu para o interior da mansão, tentando se manter o mais longe possível das paredes. E enquanto mais fundo ele adentrava, mais rostos apareciam. O profano começou a vasculhar o lugar em busca de algum milagre, mas em cada quarto, cada aposento, apenas mobílias, adornos de paredes e rostos lhe aguardavam. Também havia rostos próximos a cada janela e porta que dava para fora da mansão, com suas pequenas e esqueléticas mãos saindo da parede, prontas para alcançar qualquer um que se atrevesse a se aproximar. Não importante para onde ele fosse, ou onde ele entrasse, sempre terminava do mesmo jeito. Com o passar do tempo, contudo, os rostos começaram a mudar. E o que costuma ser expressão neutras passaram a se tornar expressões de puro ódio. Logo, mãos e braços começaram a ser projetados das paredes com cada vez mais frequência e a cada vez mais distância. Era tudo uma questão de tempo agora. Em certo momento, enquanto o profano caminhava pelo 2º andar, envolto em seu desespero, um par de braços foi projetado de repente da parede mais próxima a ele. Não teria sido tão longos o bastante para alcançá-lo, mas com um susto, ele acabou se lançando contra o parapeito do corredor e caindo no andar de baixo. A queda, contudo, quebrou o chão, revelando uma passagem secreta que se estendia através de uma escada íngreme e irregular. Tanto o tombo quanto o rolamento pelos degraus feriram o profano, porém ele foi capaz de se restabelecer sem muita demora. Aquela passagem subterrânea era um lugar úmido, frio, escuro, contando com a iluminação de apenas umas poucas tochas acesas, mas era um lugar aparentemente livre de rostos. Assim, o profano decidiu seguir pelo corredor de pedras irregulares, já que parecia o caminho mais seguro. Depois de uma curta caminhada, o profano chegou até um aposento grande e completamente vazio, exceto por um velho, sentado em uma cadeira e por uma pequena mesa redonda à sua frente. O velho possuía uma idade avançada demais para qualquer outro profano ser capaz de suportar. Seus cabelos cinzas pediam de sua cabeça até o chão. Suas unhas eram grandes o bastante para tocarem o chão e estavam completamente imundas. Ele era magro demais para conseguir se movimentar, apesar de seus olhos se moverem quando seu aposento foi invadido. Era como se estivesse ali parado, por anos e anos a fio. A cadeira que o sustentava era alta o bastante para que os pés do velho não fossem capazes de tocar o chão, e era larga como um fogão. Na frente do velho havia uma pequena mesa redonda e sobre ela uma espécie de cristal vermelho. O velho permanecia imóvel. Seus olhos esboçavam algum sentimento entre medo e raiva, mas era a única parte de seu corpo que conseguia expressar alguma coisa. Por outro lado, o outro profano permanecia congelado, completamente tomado pelo sentimento indescritível que aquela criatura bizarra proporcionava. Ele começou então a se aproximar do velho, caminhando com certa dificuldade. Eu não era mais capaz de ler o que se passava em sua mente. Ele se aproximou e tomou a pedra vermelha em suas mãos, despertando um poder inacreditável, porém
forte demais para ele conseguir suportar. O profano não teve alternativa a não ser soltar a pedra, que se desfez em diversos cacos ao cair no chão. Os olhos do velho se fecharam no exato momento em que a pedra tocou o chão, quebrando-se e espalhando pelo ar uma nuvem vermelha e densa que logo tomou conta do aposento inteiro. O velho estava morto. Então o profano voltou o mais rápido que pôde para o andar superior e, chegando lá, para sua surpresa, não haviam mais rostos esculpidos nas paredes. O profano então correu o mais rápido que o seu corpo ferido lhe permitiu de volta ao seu carro, onde eu o esperava completamente materializado. Você tem algo que me pertence, eu disse apontando para o bolso onde o profano guardava o meu boneco. O profano então apoiou o boneco, porém, antes que ele pudesse me entregar, suas mãos ainda trêmulas pelo choque do que acontecera, deixou que o boneco caísse no chão. Eu considerei a atitude boa o bastante, então apenas voltei para as sombras e deixei que o profano seguisse seu caminho. Ele entrou apressado no seu carro e começou a dirigir. Dirigiu tão rápido que acabou perdendo o controle de seu veículo e batendo violentamente contra uma árvore. Eu não conseguia me decidir se aquele acidente foi apenas um pedido de silêncio sobrenatural ou foi a vingança da pequena Luciana ao ver seu boneco no chão novamente. Mas isso já não era importante. Alguém se atreveu a descobrir uma pedra capaz não apenas de aprisionar espíritos, como de utilizar a força vital deles para prolongar a sua vida, mesmo que de maneira medíocre. Era um efeito e tanto. Um efeito que eu poderia utilizar, poderia se mostrar bastante útil para a minha causa. E você, profano, já encontrou algum cristal que não sabia para que servia? Acredite em vocês ou não, esse é mais um conto do meia-noite. Durmam em paz.